A semana começa, uma semana de feriado, mas com a mesma marca da anterior, que também não modificou muito em relação às semanas anteriores. Ou seja, as crises, as denúncias de corrupção envolvendo políticos vinculados ao PT, ministros, secretários, empresas, bancos, ex-ministros como o de Antônio Palocci, a revelação que ele em 2010 recebeu 12 milhões de reais de supostas consultorias, algumas vezes sequer com um contrato assinado para forjar consultorias que todo mundo sabe que na prática ele acabou não as realizando. Os assuntos continuam aparecendo. E no caso do governo, o que é curioso é que dá ideia para a leitura dessa elite política, daqueles que acompanham mais a conjuntura política, de o governo terceirizou determinadas funções. Estaria, portanto, quase que fazendo um governo de coalizão, ou seja, a parte econômica, acabando com aquela perspectiva do primeiro mandato de Dilma, agora Joaquim Levy, com um ar mais liberal para o governo e tendo as mãos soltas para governar como bem deseja, e no campo da articulação política, o vice-presidente Michel Temer, que estaria fazendo essa articulação, construindo o que se chamaria de um governo de coalizão, inclusive analisando ali todo o segundo escalão, fazendo essa partilha horrorosa, esse saque organizado do Estado, que é feito sistematicamente no país e não é de hoje e tal. Porém, isso é uma ilusão. Na verdade, Levy e Temer fazem o trabalho sujo para o PT, que os despreza, inclusive. A questão central é que o PT continua dominando a máquina, a estrutura fundamental do Estado. Continua no Palácio do Planalto, continua nos principais ministérios, continua dominando o Banco do Brasil, Caixa Econômica, continua controlando as empresas estatais, continua controlando os fundos de pensão. Em outras palavras, está intacto o poder do PT, que continua negociando, esperando o momento que ele tenha condições de respirar e voltar a combater. Ou seja, o PT imagina que 2015 é 2005, tal qual no momento do auge da crise do mensalão, o PT teve um momento que ele conseguiu respirar e voltou a luta muito mais forte do que no momento anterior. A conjuntura é diferente, a história nesse sentido não se repete, a situação econômica é muito mais grave, a crise ética é muito mais grave e o partido está absolutamente destroçado. O que chama atenção, aí sim tem uma certa semelhança com 2005, é algumas lideranças oposicionistas que não conseguem ler corretamente a conjuntura política. E quem principalmente? Claro que o ex-presidente Fernando Henrique, que é conhecido por fazer análise de conjuntura e errar todas as análises de conjuntura ao longo da sua vida. Como fez, e isso foi um terrível, foi quase que um crime contra a nacionalidade brasileira, em 2005, quando achou que o PT já estava derrotado, sangrando nas cordas e que venceria facilmente na eleição de 2006. E deu no que deu. Agora, o presidente voltou de declarações, agora no fim de semana, dizendo, olha, que impeachment, não há motivo, precisamos pensar num processo jurídico, no julgamento. Impeachment é um processo político e Fernando Henrique sabe muito bem disso. Agora, vale lembrar que se nós dependêssemos do então senador Fernando Henrique em 1992, Fernando Collor teria terminado seu governo, né? Porque ele fez, naquele momento, outra análise de conjuntura catastrófica, dizendo que impeachment é como bomba atômica, existe para não ser usado. Portanto, eu acho que o desenho do cenário que nos apresenta agora é: o governo continua com seu projeto antinacional, antidemocrático, antipopular. Continua controlando a máquina do Estado, os setores fundamentais da máquina do Estado. A oposição está se mexendo. A bancada da Câmara, por exemplo, especialmente do PSDB, tem agido bem, trabalhado, especialmente na CPI da Petrobras. E as ruas, que é essa que é fundamental, continuam atentas. O sentimento popular não mudou. Há uma clara identificação que esse é um governo que não serve ao futuro do Brasil. Vale lembrar que há cerca de 8 dias, a pesquisa Datafolha mostrou que 63% da população é a favor do impeachment da presidente Dilma. Portanto, a luta continua. Temos de colocar o PT contra a parede. O PT não pode respirar, porque em 2005 respirou e deu no que deu. Ou seja, nós temos aquele velho dilema. Ou o Brasil destrói esse projeto criminoso de poder e destrói no sentido da lei, da defesa da Constituição, ou esse projeto criminoso de poder vai destruir o Brasil. Ou seja, concluindo, nós vamos vencer, eles não passarão, mas precisamos estar vigilantes. O preço da luta contra o PT é eterna vigilância.